Vocês estão me ouvindo, gente? Bom, vamos lá. Eu me chamo Jonathan Oliveira, sou consultor de negócios aqui no Sebrae, trabalho com pessoas, com gestão de pessoas. Sou esposo de Júlia, sou gestor também, tenho uma empresa aqui em Araripina chamada Ideal Saúde, onde sou sócio da minha queridíssima esposa. Sou pai de dois cabas, Joaquim e José, quais são perspectivas do nosso futuro. Sou pernambucano com muito orgulho, sou de Araripina, que é uma coisa que eu gosto de enfatizar bastante, em todos os lugares que eu vou trabalhar, seja com palestra, com qualquer um outro formato de trabalho, mas eu gosto muito de falar sobre Araripina, sobre o senso de pertencimento que eu tenho daqui, do meu lugar, da minha terra, de tudo que nós temos de bom e do melhor. Eu sou formado em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, lá em Portugal. Sou especialista em análise e desenho de políticas públicas pelo Instituto Universidade de Lisboa, também em Portugal. Sou especialista em educação empreendedora e desenvolvimento de jovens pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Sou também pós-graduado em gestão financeira pela Uninta e gosto muito de educação. Sou professor também na Facisa. Eu tenho uma visão de sempre levar uma perspectiva de gestão, de educação para as pessoas em geral, para a nossa comunidade em geral, e de alguma forma poder contribuir com essas pessoas. Eu cito 4 pontos muito importantes na minha trajetória. A primeira é a minha família, que sempre me deu suporte, me deu apoio para conquistar e buscar o que eu queria. O segundo é o Sebrae, que para mim é uma ferramenta muito bacana hoje de trabalho, de levar essa perspectiva educacional para as pessoas e como elas entendem isso. A UERJ Consultoria, que me abriu as portas há 2 anos para vir somar aqui com essa equipe bacana, trabalhar junto com vocês, poder conhecer vocês, isso é muito legal. Empreender, que é um negócio que às vezes as pessoas têm a ideia de que empreender é só quando a gente abre um negócio, bota um comércio, tem uma bodega, um mercado, uma loja, mas empreender é quando nós dedicamos a nossa energia, o nosso potencial e investimos em algo que a gente acredita. Então, isso é empreender. O que vocês estão fazendo hoje é empreender. Sexta-feira, 7h15 da noite, tendo aula, isso é investimento, gente. Isso é empreender, é investir no potencial de vocês. E viajar é um negócio que eu dou o maior valor. Eu já estive em 15 países há 2 anos atrás. Eu trabalhava em um multinacional, estava de mudança para a Alemanha e pedi demissão e vim embora para Arpina. Vim empreender, vim ser professor, vim trabalhar na minha terra. Uma decisão que eu tomei e até então não me arrependi de nada. Sou extremamente feliz por poder viver aqui, aprender tanto com as pessoas da minha cidade e, lógico, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Hoje, nós vamos compreender os comportamentos que embasam a nossa comunicação assertiva, principalmente identificar os mecanismos que impulsionam o uso. Vamos refletir um pouco sobre os efeitos e os estilos de comunicação agressivo, passivo, assertivo e o que é que elas causam nas nossas relações, até porque nós estamos nos comunicando de forma diferente hoje, né? Quase ninguém mais se comunica como há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje a gente usa o WhatsApp, inclusive a nossa reunião hoje, uma reunião online, um formato totalmente diferente do que existia no passado. Quem já se viu há 10, 15 anos atrás, a gente falar, não vou ter uma aula pelo computador, uma aula pela internet, uma aula online. Era um negócio inimaginável. Inclusive, até para muitos dos nossos familiares que têm um pouco mais de idade, eles têm um pouco dessa insegurança de como funciona o mundo da internet, de como funcionam essas ferramentas. E a gente vai falar um pouco sobre essa comunicação, como ela funciona, como ela deve ser feita e trazer, lógico, perspectivas para vocês, ouvir o que vocês têm a falar também e a gente desenvolver o nosso momento juntos. A comunicação é um processo que permite aos membros de uma organização trabalharem juntos, cooperar e interpretar as necessidades e atividades sempre mutantes da organização. E aí eu vou fazer minha primeira pergunta para vocês. Qual a principal dificuldade de comunicação que vocês têm? Me respondam aí.
Ixi, cadê o povo daqui? Vamos lá. Quem é que quer responder a primeira pergunta? É a Elisângela? Vocês não têm nenhuma dificuldade de comunicação, gente? Vixe. Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão ouvindo o professor? Responda aqui pelo chat, se não quiser falar, ou abre o microfone e fala. Quem não quiser falar, pode responder no chat, pode abrir só o microfone, não precisa abrir a câmera. Aqui não existe resposta nem certa nem errada, nós estamos todos para aprender juntos. Então, preciso da participação de vocês também. Quero entender aí qual a principal dificuldade de comunicação de vocês, se é expressar o que vocês querem dizer, se é dizer não, se é sempre concordar com o que propõe para vocês, se vocês têm um pouco de resistência para expressar as ideias de vocês. Não gostar de falar em público também é algo que pode ser trabalhado. Se expressar é uma dificuldade nessa área. Bacana, o pessoal que está respondendo aqui. Gente, falar em público é habilidade que a gente pode trabalhar. Então, para poder dar esse passo, a gente tem que primeiro tentar. Então, como é que eu faço para tentar? A gente pode ir praticando. Inclusive, existem cursos de oratória, cursos de fala em público. Então, tudo isso a gente pode ir trabalhando, pode ir ajustando direitinho. E como é que eu posso melhorar a minha expressão? Primeiro, nós precisamos pensar a respeito do que nós vamos falar. E segundo, buscar um embasamento. Então, será que o que eu vou dizer tem fundamento? Será que isso acontece? Será que isso é dessa forma? Será que tem alguma coerência o que eu estou colocando? Então, a gente pode refletir um pouco sobre isso também. A gente pode utilizar as ferramentas que existem na internet para poder descobrir isso. Não gostar de falar em público. Nem todo mundo se sente confortável para falar em público. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Mas, pessoal, no mundo hoje, né, existe uma frase bem antiga que diz que quem não é visto não é lembrado. As empresas, as instituições, inclusive os próprios serviços públicos, eles buscam pessoas que consigam se expressar bem, que consigam desenvolver aquilo que eles precisam, procuram pessoas que tenham essa aptidão de desenvolver a fala, de levar a perspectiva para os demais componentes do grupo ou da equipe. E aí o processo de comunicação, ele é movido por 5 etapas. O primeiro é o emissor, é quem emite a comunicação. O segundo é o canal, o terceiro a codificação, o quarto o receptor e o quinto o feedback, que é a entrega final da nossa mensagem, do que nós estamos tentando dizer. E aí, quem é o emissor do canal de comunicação? Exemplo, hoje, o emissor nesse momento da comunicação sou eu que estou aqui falando com vocês. Qual o canal que nós estamos utilizando? Estamos utilizando um canal remoto, que é a internet, mas aí se for pessoalmente, a gente usa a oralidade. Se for uma conversa via WhatsApp, também vai ser um canal virtual. A codificação é a forma como nós nos comunicamos e o receptor aqui, no caso são vocês que estão me ouvindo, e o feedback é o que vocês interpretam dessa comunicação, é o que vocês vão entender do que eu estou dizendo. Então, se algo que eu falar não ficar claro, o feedback não vai ser positivo. Por quê? Porque vocês não entenderam. Então, sempre que tiver algo que não ficar claro, professor, não ficou claro isso, pode escrever aí no chat que eu respondo, tá bem? Dentro do processo de comunicação, nós encontramos muitas barreiras, principalmente as barreiras que são impostas por essas dificuldades que nós temos. E aí
aqui, antes de explicar essas barreiras, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Todo mundo aqui é de educação ou tem pessoas de outros setores? Todo mundo aqui trabalha com educação ou tem gente de outros setores aí? Só para poder me situar melhor com a forma, né? Com a codificação que nós vamos utilizar. Pronto. Se alguém não for de educação, é só falar que está certo. E utilizando como referência a educação, né, que é o setor onde vocês estão inseridos, o primeiro ponto que eu trouxe é a cultura e o clima organizacional. Vocês já pensaram quando vocês chegam numa escola que tem uma cultura totalmente diferente da de vocês? Exemplo, vocês têm o hábito de chegar na escola às 7h30 da manhã. Porém, o porteiro da escola tem a cultura de chegar somente às 7h50. Vocês não vão ter dificuldade para se adaptar? Vocês não vão sentir que, opa, esse lugar aqui, ele não sei, alguma coisa não está certa com a minha ideação cultural que eu tenho. O segundo é o clima organizacional. O clima precisa ser propício até para a transmissão de conhecimento. Se a gente tiver um clima ruim, um clima inóspito, onde as pessoas não respeitam uma a outra, aí também não funciona bem. Então, essa é uma barreira gigantesca dentro do processo de comunicação, o clima, o ambiente onde nós estamos. Hierarquia e liderança. Lugar sem líder é lugar que ninguém manda. Não é? Porque nós chegamos na escola, uma escola nova, hoje vocês todos foram contratados para uma escola nova. Chegaram lá na escola nova, todo mundo faz o que quer. Vai dar certo? Me respondam aí no chat. Se na nossa escola, hoje, todo mundo chegar e fizer o que quiser. O professor não for dar aula, a merendeira não for fazer a merenda, o porteiro não for abrir, será que vai dar certo? Não vai dar certo, né? Então, o que é que acontece? Tem que ter, como diz a história, um líder ali, tem que ter uma pessoa para poder orientar para onde nós iremos. E hierarquia, o que é hierarquia? É respeitarmos a posição de cada um dentro da instituição. Ou seja, eu tenho que respeitar a diretora, mas o aluno tem que respeitar o porteiro, a merendeira, a professora, todo mundo. Então, a hierarquia ela é necessária, principalmente no mundo de hoje, onde muitas instituições, né, não têm essa organização de quem é quem faz o quê, como diz a história. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Estrutura e organização interna. E quando a gente fala de estrutura, não é só a estrutura, o prédio físico, aquela escola lá bonita, arrumada, sem ter as paredes caindo, mas sim de ter estrutura de organização, de vocês saberem o que precisa fazer, qual horário precisa chegar, o que é o serviço que vocês vão executar. Então, é importante que tudo isso esteja alinhado com a liderança e a organização interna. E quem é a organização interna? São vocês. Se vocês estão lá todos os dias na escola, estão acompanhando os problemas que existem na escola de vocês, a organização interna é a de vocês. É fazer de conta. É igual a nossa conta do banco. Se só eu tenho acesso à minha conta, se sou eu que pago minhas coisas, e aí eu deixei cortar a luz esse mês porque eu esqueci de pagar, foi falta de organização minha. Então, a organização interna é da mesma forma. Barreiras físicas, nós sabemos que muitas escolas têm limitações, limitação de acesso para pessoas que têm necessidades específicas de mobilidade. Então, essas barreiras também, elas terminam influenciando no processo de comunicação. E aí vem o calo no sapato de todo mundo. Relacionamento com os colaboradores. Vocês se dão bem com os colegas de trabalho de vocês? Ou de vez em quando tem um atritozinho? Tem aquele que conta um fuxico, tem aquele que conta uma história meio distorcida de vez em quando, ou todo mundo aqui é só paz e amor. Não, aqui meu trabalho é minha segunda família. Lá no meu trabalho não tem dor de cabeça, é todo mundo da paz. E aí, gente, esse relacionamento entre os colaboradores, o que é que acontece? Se nós trabalhamos num clima ruim, não tem como o nosso trabalho ser bom. Então, assim, como nós podemos melhorar
o nosso relacionamento com o nosso colega de trabalho? O primeiro é nós entendermos que nem toda crítica é um ataque pessoal. Às vezes nós estamos sendo criticados pela postura profissional que nós temos, por algum fato em específico, mas não um ataque pessoal a mim. Não sou eu, Jonathan, como pessoa, que estou sendo incompetente, mas sim Jonathan como profissional. Então, a gente tem que entender que nem todo feedback que não é legal é um ataque. O distanciamento entre as pessoas dentro da equipe é outro problema que o pessoal das escolas, não só de escola, de organização, de empresa, não consegue entender muitas vezes. Por quê? Porque eu falo de um jeito, você entende de outro, e termina que nós nos distanciamos porque você pressupôs que eu disse o que você achou que eu disse. Quando, na verdade, eu não quis dizer o que você entendeu. Então, tem uma frase que eu uso muito com a minha esposa, que eu sempre falo, eu não falei grosso, você que ouviu com raiva. Então, é um exemplo desse distanciamento, como o que nós falamos pode ser diferente do que o outro interpretou. A omissão e a ausência de cooperação entre os colaboradores. Galerinha, vocês podem ficar à vontade aí no chat, viu? Para comentar, para falar, para trazer as colocações de vocês, as opiniões, viu? Fiquem à vontade. Quem não quiser falar no chat, quiser abrir o microfone também para falar algo, para trazer alguma colocação, podem ficar à vontade. E o que é essa omissão e falta de cooperação? Eu sei que eu tenho o meu serviço para fazer. Então, e eu sei que eu saio do colégio aí por volta de 11h30, meio-dia. É quando for 11 horas, eu vou querer ir fazer minha atividade. Sabendo que não vai dar tempo de terminar. Que o meu colega que vier para o turno seguinte vai ter que terminar o que eu não fiz. Isso é ser omisso. Isso é não colaborar com o trabalho do resto da equipe. E aí, pode ser que de vez em quando aconteça onde vocês estão uma situaçãozinha parecida com essa. Preconceitos e estereótipos. E aí, preconceito não é só aquele preconceito racial, mas é o conceito pré-estabelecido. Vixe, lá vem aquela enjoada de novo. Nunca trocou nenhuma palavra com a pessoa. Às vezes é só uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais retraída, uma pessoa mais fechada, mas eu já criei o meu conceito sobre ela. Já achei que ela é enjoada, chata, não vai me dar. Olha, pô, triste, lá vem aquela outra, só quer ser as pregas. Uma moto parcelada em 20 anos, mas não fala com ninguém na rua. E muitas vezes essa pessoa, ela só tem uma forma diferente de lidar. Então isso é um estereótipo. E aí a sobrecarga e a dispersão de informações. E nós sabemos que professor é bicho sobrecarregado, não é? Que a gente tem que preparar a aula, dar aula, organizar. Aí tem os outros profissionais da escola que também não são menos que os professores, e a merendeira tem que chegar cedo para organizar a merenda dos meninos, o porteiro tem que passar o dia dando bom dia, a pessoa dos serviços gerais é o dia todo empanhando papel do chão, limpando banheiro, ajeitando coisa, menino correndo, a pessoa gritando com o menino. Ou seja, existe uma sobrecarga gigantesca dentro do trabalho que vocês executam, até porque lidar com gente hoje em dia, né? E os meninos de hoje, Jesus amado, diga-se de passagem, são casca grossa. Então, existe essa sobrecarga e muitas vezes, dentro dessa sobrecarga, a gente esquece um pouco das informações, a gente fica meio distraído, termina deixando algo passar despercebido. Gente, tá tudo certo até então, vocês estão compreendendo tudo direitinho, tá tudo bem, alguém tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, é só falar até agora, pode levantar a mão, pode perguntar aqui no chat, tá bom? Vamos lá. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a comunicação com o contexto do mundo VUCA. E o que é o mundo VUCA? É um mundo que é volátil, que é aquele mundo que se dispersa muito rápido, o negócio desaparece ligeiro. Incerto, ninguém tem certeza de nada hoje em dia. Depois da pandemia, olha o tanto de coisa que mudou. Como o nosso mundo mudou em 3 anos. Vocês, como profissionais, como educadores, o pessoal que trabalha no apoio, ou seja, tudo hoje é muito diferente. Mais complexo,
que as coisas hoje elas são bem mais difíceis. Imagina vocês, professores, há 20 anos atrás, fez o magistério, pronto, estava na sala de aula dando aula aos meninos. Mas hoje, vocês têm que fazer um monte de coisa diferente, é curso, aperfeiçoamento, aprimoramento, tem que ir lá para o Oeste Consultoria, cozinhar o juiz de Dona Eva, perguntando cadê o certificado, que dia é que sai as coisas, que precisa do certificado para poder comprovar que fez o curso, para poder receber o recurso que vocês têm direito. Menino, é complexo, não é? Antigamente as coisas era bem mais simples da gente resolver. Só que aí o mundo, ele, ó, é muito volátil. As coisas passam muito rápido hoje em dia. Tudo é um excesso de informação muito grande. E ambíguo, que são as coisas mais amplas, aquilo que acontece que tem uma amplitude maior. E o que é isso? É aquelas coisas que dão mais dor de cabeça. Pessoal, eu trouxe agora aqui uma temática que é muito legal, que é o ato da comunicação. Ele se implica em dois processos, o de convencimento e o de persuasão. E o que é isso? Vou trazer um exemplo bem clássico. Chegou ano passado, lá no mês de setembro, aí Deusângela disse, olha, esse ano eu não vou votar em vereador fulano de tal, nem que ele me pague, porque eu votei nele há 4 anos e ele sumiu, desapareceu, nunca mais deu as caras. Esse ano nós não votamos nele. Aí chegou no mês de setembro, dia 29, o vereador mandou uma mensagem para Deusângela. Deusângela, minha amiga, preciso conversar com você. Aí Deusângela já diz logo, olha, reúne a família e diz, olha, esse cabo aqui, nós não votamos nele. Ele vai vir mentir aqui de novo, vai contar uma história furada, e aí nós não vamos votar nele, não. Vou procurar outro candidato para nós votar. Aí o cabo chegou lá, já levou logo um monte de gente, pipoca por menino, meio mundo de coisa, fotógrafo, já entrou logo um cabo filmando, ele abriu logo os braços e disse, Deusângela, minha amiga, cadê você? Que eu não lhe vi nesses 3 anos e 9 meses. Aí Deusângela vai lá e diz a ele, mas vereador, me mandei mensagem, o senhor não respondeu, estou aqui com minha rua no escuro, e Deusângela, e eu acabo dizendo, olha, você sabe que para mim você é mesmo que ser uma irmã. Você é de dentro da minha casa, Deusângela. Me diga o que é que eu posso fazer por você hoje. Bota logo ali meia carrada d'água na cisterna, já vai logo o cabo botando a água ali, já vem outro pregando um adesivo em Deusângela, ele diz, olha, Deusângela, esse ano vai ser diferente. Aquela menina sua que está terminando o colégio, nós vamos arrumar uma vaga para ela lá no meu gabinete. E aí, essa rua sua aqui, eu vou calçar, vou botar a luz de LED, vai ter internet de graça aqui na sua rua, Deusângela. Agora, é um compromisso meu e seu. Não se esqueça que é eu e você aqui fechado. Aí Deusângela diz, rapaz, o caba vai me ajudar mesmo, ele vai sentir firmeza no caba. 10 minutos depois, quando olha, tá lá Deusângela no Instagram do vereador. E Deusângela e família fechado com fulano de tal. O caba que há 2 horas atrás, Deusângela disse que não ia votar nele. E o que foi que aconteceu? Que Deusângela esqueceu as raivas dos 3 anos e 9 meses e votou no filho de uma égua ainda. Porque ele teve o poder de convencer ela. E como é que a gente convence o outro? Geralmente, começamos a falar aquilo que o outro quer ouvir. É falar a razão do outro. Então, vou pensar igual a ele. E aí, nós terminamos convencendo ele a ter a atitude que nós queremos. E persuadir é falar a emoção do outro. É aquela ação. Ele sabia que Deusângela ia querer que a rua dela fosse asfaltada, que ia querer que tivesse a internet, que ia querer que tivesse as luzes nos postes. Então, ele falou a emoção que Deusângela precisava. Então, persuadir é falar aquilo que o outro tem um anseio, é aquela ação. Aí Deusângela foi lá e toma, voltou no cabo de novo. Aí ele passou mais 4 anos sumido. E daqui a pouco ele vai chegar lá para pedir o voto para o deputado. Viu? Não esqueça não, Deusângela. Deusângela, minha amiga, você
Já aconteceu algum caso desse parecido com você? Mais ou menos. Mais ou menos, mas é comum esse caso, né? Muito comum, só aparece de 4 em 4 anos, né? É só de 4 em 4 anos dizendo um monte de coisa bonita que a gente quer ouvir, né? Verdade. Aí depois desaparece de novo. Aí você já aprendeu hoje que isso é poder de convencimento e persuasão. Aí você já aplica também para cima dele quando ele aparecer. Muito bem, aprendi mesmo. Coisa boa. E o que é ser assertivo? É aquela habilidade, aquele meio termo que a gente aprende a expressar as nossas ideias e opiniões e, ao mesmo tempo, afirmando o que eu penso sem influenciar no pensamento do outro. Ou seja, é aquilo que a gente concretiza, afirmando que eu, minha autoestima, incluindo o desejo do outro amigo. Ou seja, quando eu consigo expressar o que eu penso, olha, Deus Ângela, eu vou pegar você para Cristo hoje, viu? Se eu disser para Deus Ângela, eu penso que você devia me convidar para ir comer uma galinha aí na sua casa. Aí Deus Ângela disse, não, Deus me livre e guarda, eu não estou tendo tempo nem de me coçar, estou cheio de coisa para fazer, meio mundo de trabalho, e tem esse certificado ainda aí que a professora Eva disse que vai me entregar essa semana e eu tenho que levar porque eu preciso desse aumento. Aí ela diz, olha, Jonathan, dessa vez não vai dar certo não, mas na próxima você me avisa com antecedência que vai ter a galinha e o cuscuz. Deus Ângela, ela respeitou a minha opinião, ela respeitou o sentimento que eu tinha de querer ir lá visitar ela, conhecer ela, comer a galinha lá na casa dela, mas ao mesmo tempo ela também exerceu o direito dela de não querer, ela foi assertiva. Ou seja, quando a gente é assertivo, nós somos claros. Então, na assertividade, nada mais é do que você ser claro com o outro, com a informação e dizer a realidade. E principalmente nós aqui no nosso contexto de onde nós vivemos, nós temos muita dificuldade de dizer não para os outros, não é? A gente sabe que muitas vezes tá lá atolado de coisa para fazer, mas só para não desagradar, a gente vai lá e diz sim. Só que aí nós não estamos sendo assertivos. Então, a assertividade é falar com clareza, dizer com clareza, olha, não posso, não quero, não vai dar certo. E aí eu trouxe aqui algumas atitudes que sustentam uma comunicação assertiva. Quando a gente dá sustentação para a nossa comunicação, quando a gente vai se comunicar com clareza. O primeiro é a autoestima. Se a gente não tiver autoestima para falar sobre o que nós estamos ali desempenhando, se, por exemplo, eu sou lá a merendeira do colégio, e aí o menino chega e diz, o que é que tem aí hoje? Aí a merendeira diz, hoje é cuscuz com ovo. Aí o menino diz, aqui não é cuscuz com ovo, não, é cuscuz com sardinha. Aí você diz, meu filho, é cuscuz com ovo porque fui eu que fiz. Aí o menino, é cuscuz com sardinha. E você, meu filho, eu tenho a segurança de que é cuscuz com ovo. Então você está exercendo a sua autoestima, colocando lá o seu poder de opinião para fora. Autocontrole. E o que é autocontrole? O menino sabe que o portão fecha 7h30. Aí tá lá seu Zé, o vigia, esperando. Fechou o portão. Só entra agora na segunda aula. Aí chega o menino, 7h40. Aí fica lá no pé de seu Zé. Ei, seu Zé, deixa eu entrar. Ei, seu Zé, deixa eu entrar. Ei, seu Zé, não, mas foi só hoje, homem. Deixa eu entrar. Aí seu Zé já por aqui com o menino. Aí o menino vai dar um chute no portão. Aí seu Zé pensa logo, eu vou fora com esse filho de uma égua, porque não tem condição, um menino sem respeito, seus pais não lhe deram educação em casa. Mas seu Zé sabe que não pode ir lá e enforcar o caba. Ele tem que se controlar. Então, isso é ter autocontrole. Empatia, que é a gente se colocar no lugar do outro. E como é que eu me coloco no lugar do outro? Pensando, né, as possibilidades, analisando como eu posso ajudar o outro de alguma forma, até porque ser empático é diferente de ser besta. E quando a gente se coloca muito no lugar do outro, a gente termina saindo do nosso lugar. Se a gente for fazer tudo para os outros e nada para a gente, aí fica complicado. Tolerância à frustração.
nós temos que também compreender que nem tudo vai sair como a gente quer, infelizmente, né? Que se tudo saísse como a gente se programou, como a gente queria, era bom demais. Só que aí a gente tem que entender que a frustração ela vai existir, que vai acontecer sempre realidades diferentes daquilo que a gente imaginava, mas faz parte da vida. Adaptabilidade. A adaptabilidade, aí nós vamos falar da pandemia de novo. Há 4 anos atrás, vocês nem imaginavam que ia ter a pandemia e que depois da pandemia o povo ia se comunicar mais pelo celular, que o WhatsApp ia virar um negócio de outro mundo, que a gente ia pedir comida no delivery, que ia comprar na internet. Nós nos adaptamos a essas ferramentas novas, nos adaptamos a usar o, o mundo digital, o Pix, mesmo monte de coisa. Então, a gente se adapta com muita facilidade. Então, o ser humano tem esse poder de adaptabilidade. E aí, a sociabilidade. E o que é a sociabilidade? É o poder que eu tenho de me socializar com as outras pessoas, de interagir com todo mundo, de entender que seu Zé é diferente de Dona Francisca, mas eu socializo com eles, principalmente dentro da escola, porque ali nós temos um ambiente muito amplo, muito plural, tem muita gente diferente, então nós temos uma sociabilidade. Pessoal, até aqui tudo claro para vocês? Vocês estão entendendo bem? A linguagem tá beleza? Se tiver alguma coisa que não estiver compreendendo, pode Muito bom. falar. Viu? Podem ficar à vontade aí para falar, se tiver alguma dificuldade, viu? Inclusive, se quiser me convidar para comer a galinha também, viu? Tá valendo, é só dizer o dia. Eu já sei que vocês são tudo de Lagoa do Barro, né? É todo mundo da Lagoa do Barro aqui? A maioria. Olha. Então, ó, a galinha na Lagoa do Barro vai dar certo, viu? Show de bola. Vamos lá, gente. E quais são os benefícios da gente ser assertivo? O primeiro é exercer a nossa liderança. E aí você diz, mas eu sou líder de quê? Lógico que nós somos líderes. Todo mundo é líder em algum aspecto, exceto o marido de vocês. Porque quem manda neles é vocês. Então, homem casado não manda em nada. Ele não é líder. Só as mulheres. E aí, brincadeira, gente. O que é que eu faço para exercer a minha liderança? Eu tenho que me posicionar, eu tenho que ter autoridade no que eu vou falar. Então, isso são benefícios da assertividade. Desenvolver relações maduras. É importante que a gente tenha uma relação construtiva com todo mundo que trabalha com a gente e entender que o que acontece no ambiente de trabalho é do trabalho e não para a gente levar para casa. Controlar os nossos medos e manter nossa individualidade. Eu sei que muitas vezes a gente está morrendo de medo de alguma coisa, está preocupado com algo, aí vai lá naquele colega e diz, rapaz, eu estou preocupado com isso aqui. 2 minutos depois, a escola todinha já está sabendo. Mas eu só contei para tu. Você não manteve a sua individualidade, por mais que você tivesse medo, a outra pessoa não respeitou o seu espaço. Então a gente também tem que ter muita atenção com isso. Desenvolver humildade e pedir ajuda, que eu acho que isso não é um problema que vocês devam ter. Já tive muito boas referências de todos vocês aí. Saber pedir ajuda é um ato de humildade gigantesco. Olha, eu não consigo fazer isso sozinho, eu não sei fazer isso. Me ajuda, me ensina. Então, é importante demais a gente saber pedir ajuda. E outra coisa, pedir ajuda é um sinônimo de grandeza gigantesca, gente. Então, pedir ajuda é importante demais, é essencial. Expressar os sentimentos e opiniões de concordância e discordância com tranquilidade. Se eu concordo com vocês, ok, show de bola. Se eu discordo, sem problema nenhum. Ah, eu gosto de buchada. Vixe, eu não gosto não de buchada, não. Pois tá bom, tá tudo bem. Eu respeito o seu direito de não gostar de buchada, mas eu gosto. Então, sem agredir, sem ofender, sem elevar o tom de voz, respeitando assim a individualidade do outro.
Colocar limites às pessoas agressivas. Rapaz, depois que inventaram aquele ditado, não é porque ele é assim, ele é grosso assim mesmo, é de nascença. Gente, não existe agressividade de nascença. A pessoa, se ela se tornou agressiva, se ela fala com ignorância, se ela é arrogante, aí nós temos que colocar limite nela e dizer, olha, comigo você não fala assim. Dessa forma não vai dar certo. Baixe seu tom de voz, vamos melhorar o nosso diálogo, que aí tá tudo bem. Porque hoje em dia não existe mais espaço para falta de educação. Vocês aceitam serem destratados, serem tratados com agressividade, com ignorância, com arrogância, chegar numa loja e o vendedor olhar para você e dizer, tá bem ali, olha o preço aí na tua cara, não sabe ler não? Vocês aceitam isso? Alguém aqui aceita? Pois é, então se a gente não aceita isso dessa forma, por que é que a gente vai ter que aceitar no nosso trabalho, não é? Então, tem sim que colocar limite nesse pessoal que fala agressivamente, viu? Estimule as pessoas para que se sintam inseguras em seus posicionamentos. Então, se eu estou inseguro com o que eu penso, vai lá e fala com aquele colega que pode te ajudar a melhorar esse posicionamento. Analise e resolva problemas sem necessidade de buscar culpados. E aí é uma coisa que é muito comum. Eu fiz algo que gerou um problema. Por exemplo, hoje eu sou o vigia lá do meu colégio. Aí eu esqueci o portão aberto. Aí os meninos saíram tudinho na hora do recreio. Aí chegou o outro vigia e disse, mas Jonathan, esqueceu o portão aberto. Aí você, ao invés de dizer, sim, eu errei, vamos resolver? Aí você vai lá e olha para ele e diz, e tu que esqueceu a semana passada? Ou seja, você está tentando justificar o seu erro com o erro do outro. Então, você não está resolvendo o problema, você está procurando um culpado. A gente não precisa procurar um culpado. Quando nós temos um problema para ser resolvido, aí nós vamos lá, senta e resolve sem procurar um culpado. Mas se caso tiver um culpado, aí tem que procurar mesmo. E aí, ó, a assertividade, ela gera confiança e credibilidade. Quando a gente fala algo que tem segurança daquilo, quando a gente faz algo que está seguro, olha, isso aqui é o certo, isso aqui é o bom, você faz confiante, você faz com segurança, você faz com credibilidade. Quando você transmite verdade, as pessoas não duvidam de você, não é? Olha, fulano de tal, ele é a pessoa verdadeira. Eu acho muito difícil ele ter feito isso, ele ter dito isso, porque ele é uma pessoa que sempre fala a verdade. Então, isso é um processo de credibilidade. E o que impede a gente de ter uma comunicação assertiva? Muitas vezes nós temos uma opinião, a gente pensa, não, mas não vou dizer isso não, porque se eu disser o povo não vai gostar mais de mim, não. Aí o outro pensa, não, mas se eu disser isso aqui, isso vai estar errado. Vão ficar achando que eu sou burro. Não, mas não vou dizer isso aqui a meu menino, não, porque senão ele não vai gostar mais de mim. Não, mas não posso fazer desse jeito, porque senão não vão me convidar mais para vir para as coisas da UES Consultoria. Então, o medo que nós temos de nos posicionarmos, muitas vezes faz com que a gente não tenha uma comunicação clara, não é? Então, quem nunca passou por uma situação dessa, de ter medo de dizer o que pensa, para o outro não se sentir ofendido? Olha, eu acho que isso aqui não é desse jeito. Ou aceitou algo, acaba foi lá, faz um serviço para vocês, foi lá, chama o pedreiro para ir consertar a parede, o cabo fez um serviço mais labocheiro do mundo, mas era seu compadre. Aí você, para não desagradar eles, não, compadre, o serviço está primeiro demais aqui, tá bom. Do jeito que eu queria. Na outra semana, tu foi lá, tu mesmo me fez a parede. Só para não desagradar ele, por medo dele não gostar mais de você, você disse que estava bom. Ou seja, essas situações a gente passa cotidianamente, todo dia nós passamos por algo parecido com isso, mas fica com aquele medo de não ser verdadeiro o suficiente para o outro não se afastar. E dependendo do grau de risco, a gente tem a comunicação agressiva e a passiva. E aí, quando a gente tem aquele comportamento defensivo, assim, que a gente está sempre meio acanhado, a gente sempre fica, eu queria tanto hoje ir lá em Araripina, mas eu não sei, eu acho que não dá certo, queria tanto comprar uma motinha, mas
eu só ganho um salário e não vai dar certo. Então, a pessoa que tem um comportamento defensivo, ela expressa sempre suas vontades de forma negativa. E aí é importante rever, né, as suas possibilidades, rever o que vocês pensam sobre isso, porque a gente atrai muito o que pensa, né? Desconsiderar e ignorar o desejo do outro, principalmente quando é algo relativo ao... meu colega precisa sair meio-dia. Estou nem aí. Vou chegar às 12h15. Eu tenho um compromisso também. E o direito do meu outro coleguinha lá? Então, a gente precisa, sim, considerar o direito do outro. Intolerante, impaciente e não escuta. Tem coisa pior do que gente que não sabe ouvir. Você nem começou a falar, ele já acha que sabe o que você está dizendo. Não, tá bom, tá bom, tá bom, beleza. Pronto, tá bom, tá bom. Os meninos de hoje. Os meninos de hoje, eles escutam. Vocês acham que os meninos de hoje têm paciência para ouvir? Algo diferente do que eles querem ouvir? Me comentem, me digam aí no chat se os meninos têm paciência para ouvir hoje em dia. E se você disser alguma coisa diferente do que eles querem, eles vão fazer? Fica logo na impaciência danada, não quer saber de nada. Então, isso é um comportamento também defensivo agressivo. Tem aquele que é impositor, que ameaça, aquele que está sempre dizendo, se tu não fizer assim, eu vou dizer à diretora, e vão transferir tu lá para Cipaúba. Aí você fica, meu Deus do céu, não posso acontecer isso comigo, porque se eu for para Cipaúba, eu vou perder o dia todo em lá, e a roça que eu estou plantando esse ano não vai dar nada. E aí, olha, tem que ter atenção com esse tipo de comportamento também. O rebelde, aquele que está sempre criticando alguém, está sempre botando você numa situação constrangedora. Parece que ele não teve adolescência. Está sempre aquela coisa de estar criticando um, criticando o outro, botando um em situação constrangedora. É ruim demais, não é ter gente assim por perto. O sabotador de ideias, aquele que desvaloriza e destrói a ideia alheia. Vocês chegaram na escola amanhã, eita, tive uma ideia boa, vamos fazer uma feira de ciências. Vamos todo mundo se ajudar, vamos combinar aqui para organizar a escola, deixar tudo bonito para nós fazer uma feira de ciências bem bacana. Aí vai chegar um, aí diz, dá certo não, feira de ciências não, essa ideia aí não é boa não, os meninos daqui não gostam de estudar não. Tem gente assim na escola de vocês? Tem gente por aí que vocês conhecem? De vez em quando a gente tem até um parente assim, né? Você diz, eita, vou comprar uma moto. Aí o cara diz, menino, não compra uma moto, não dá certo não, porque moto para-choque aos peitos, se tu levar uma queda aqui, não tem nem para onde levar, tem que ir para UTI, não presta não a moto não. Aí você diz, eita, eu vou comprar, então tá bom, vou me apertar mais um pouquinho e vou comprar um carro. Aí o cabo vai dizer, homem, tu vai comprar um carro para quê? Tu vai se endividar, vai passar o resto da vida pagando, vai ficar devendo no banco. Aí você diz, homem, tá bom, não vou comprar um carro não, então vou comprar uma bicicleta, que é acessível. Homem, para que tu vai comprar bicicleta? Tu é magro que só, tu vai pedalar, vai perder peso, vai demorar para chegar nos cantos. Não dá certo não. Ou seja, aquela pessoa que sempre está colocando você, suas ideias, o que você quer fazer para baixo. É o sabotador. Aí vem aquele outro, que guarda rancor o resto da vida. Você passou e pisou no pé dele na alfabetização. Tem 30 anos. Aí até hoje o cabo olha para você e diz, a culpa é sua, que eu não passei na alfabetização para a primeira série, porque você pisou em meu pé. Rancoroso que só ele. Esse é o vingador. Aquele que fica o tempo todo esperando o momento de jogar na cara, de botar a culpa em você. O pretencioso, que é aquele que não está nem aí para ninguém, passa por cima de todo mundo. Tem um ditado que diz que, se possível, o cabo vende até a alma ao diabo para poder conseguir o objetivo que ele quer. Aí tem aquele outro que não admite ser contrariado, que é do jeito dele e acabou-se. Se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum. O crítico, do contra, contradiz tudo e todos. Aquele que continua sendo do contra em tudo. Vocês trazem a melhor ideia do mundo para fazer, aí o cabo vai lá e diz que não, que é melhor não. Então,
Esse também é comum na escola. E aí tem aquele que utiliza o conflito que ali existe, a discussão, a arenga, como diz a história, para destruir as pessoas e não para solucionar o problema. Sempre tem aquele que vai chegar e vai dizer: homem, José, não escute Maria, não, porque, pelo amor de Deus, ela está querendo me lascar contigo. E aí eu trouxe aqui alguns impactos sobre esses comportamentos agressivos. O primeiro é que os impactos para quem comete esse tipo de coisa é que vai ter relacionamento difícil. Ninguém vai aguentar ficar perto. É uma pessoa chata. O segundo é que sempre vai ser uma pessoa agressiva, que estimula a agressividade. Um tipo de pessoa que está sempre posicionada a ter posturas agressivas. E aí, o terceiro, ele termina perdendo a confiança de todo mundo. Ninguém quer conviver com uma pessoa que é extremamente agressiva, que tem dificuldade de relacionamento, e aí ele termina isolado. Infelizmente, esse tipo de pessoa, né, que tem muito aí no contexto de vocês, que se comunica dessa forma, ele termina se isolando. E aí os impactos para quem sofre essas agressões, que já é o contrário, não é para quem faz, é para quem recebe. Parece que você está se sentindo o tempo todo ameaçado. De vez em quando você já está sai logo dando uma patada em um e outro, porque você já tem uma reação agressiva espontaneamente, porque você já está esperando levar a primeira. Fica totalmente passivo, não está nem aí, tá bom, eu estou só aqui para cumprir meu expediente, terminar eu vou me embora. Tem um desejo de vingança gigantesca, eu vou descontar, isso que ele disse comigo aí, eu vou... Não vai ficar assim, não vai ficar de graça, não. E termina se tornando uma pessoa profissionalmente incompetente, que não executa suas atividades do jeito que precisam ser, termina não fazendo o seu trabalho de forma correta. Gente, até aqui, tudo claro? Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Se alguém quiser falar, viu? Fica à vontade. Pronto, show de bola. Se quiserem perguntar ou falar algo, podem ficar à vontade. As características desse comportamento, né? A gente não expressa nossas necessidades, permitindo sempre que o outro determine. Ah, não, é melhor tu escolher, tu sabe melhor do que eu. Tu é melhor, tu pensa melhor, tu escolhe melhor. Como é que a minha esposa sabe melhor do que eu, o que eu preciso? Então, a gente precisa expressar a nossa necessidade. Autoestima e autoconfiança baixa. Ah, eu não vou conseguir não fazer isso não, porque como a Maria disse que não dava certo, que não era para mim, esse negócio de estudar já não dava mais certo, eu já tenho 40 anos, já estou querendo me aposentar. Não... Gente, não existe isso. Impotência e frustração. Aquela pessoa que vive frustrado com tudo. Ah, minha vida é ruim, aqui não chove, se chove muito, chove demais, se não chove de jeito nenhum, é seca. Se tem o que comer, tá sobrando, reclama que os bichos estão carregando a comida. Se está sem comida, diz que tem pouca comida. Ele está sempre frustrado com tudo, com o mundo todo. Parece que tudo para ele está ruim, não tem um jeito bom. Tem aqueles que fogem, que são características, diante da situação problema. Ixi, tem uma bronca ali para resolver. Vamos embora. Depois eu vejo sair. Deixa eu ver se alguém pode resolver para mim. Faz mau uso do poder quando tem. E nós sabemos que existem pessoas em cargos de liderança, aí em cargo de chefia, que quando chega no poder, se transforma. Vira outra pessoa totalmente diferente daquelas que vocês conheceram. Procrastinar. E o que é isso? Aquela pessoa que passa o dia enrolando. Ah, eu vou enrolar, não vou fazer não, porque eu sou ruim nisso, eu não sei fazer, eu não presto. Então, termina deixando de fazer as atividades. Tem aquele que tem muita resistência à mudança. Ah, não, eu como arroz, feijão e carne todo dia.
Então, não vou comer arroz, feijão e frango, não. Não vou mudar para ninguém. O observador é aquele que só escuta e faz tudo que os outros decidem. Ah, não vou dar minha opinião, não. Já escolheram, as opiniões são melhores do que as minhas. Tem aquele que está no papel constante de vítima o tempo todo. É porque ele nasceu, é porque ele apanhou quando era pequeno, é porque o pai dele foi-se embora, é porque a mãe não deu uma bicicleta para ele, é porque ele não teve uma moto quando era novo. Ele reclama de tudo, de todo mundo, e bota a culpa em tudo, em todo mundo, menos nele. E tem aquele que é concordante, permissivo, acha que a ideia de todo mundo é boa. Os impactos desse comportamento. Geralmente, as pessoas terminam fugindo dos problemas, não conseguem parar para resolver, têm um sentimento gigante de incompetência. Ah, eu não sou bom em nada, eu não sei fazer nada direito. Não consegue expressar o que sente. Olha, eu não estou confortável com isso, não estou bem com esse acontecimento, não está legal para mim. Não expressa suas necessidades. Olha, eu preciso hoje que você fique com o menino para me assistir a aula. É uma necessidade minha. Não expressa suas ideias, termina não contando, não falando, olha, eu tive uma ideia boa, mas não vou falar porque ninguém vai me ouvir, não vai ser bom, não vai dar certo, e tem uma autoestima baixa. Ah, eu sou gordo, eu estou feio, eu não estou bacana, eu não estou com dinheiro. Então fica com a autoestima lá embaixo. E aí a reação das pessoas que estão ao redor dessa galera que acontece isso. O primeiro é que passam a ser ignorados. A sua presença ela passa a ser ignorada. Ninguém vai prestar tanta atenção em você. Tem aquela desconfiança. Vixe, fulano tá ali, mas tem 2 dias que eu pedi para ele mudar aquela caqueira do lugar. Até hoje está ali. Será que ele está com dor nos quartos? Será que está doente? Não sei. Estou meio desconfiado. Desconhecem suas competências. Ixi, eu acho que Zé não é bom não para ser o vigia daqui não, porque ele nunca trabalhou de vigia. Eu acho que é melhor ele fazer outra coisa. E aí tem aqueles outros que, como diz o Matuto, bota a cangaia em cima. Termina explorando demais. Homem, faça tudo que quem vai fazer é Zé. O pobre de Zé é Jesus amado. Já não tem mais nem corpo para fazer as coisas. E aí tem aquele outro que geralmente é o saco de pancada, é o alvo de agressões. Quando está todo mundo de saco cheio, vai lá e dá 2 pancadas nele. E aqui eu trouxe algumas evidências de comunicação. A primeira é o nosso tom de voz. Aquela pessoa que já tem o tom de voz de autoridade, sempre fala alto, é arrogante, é insolente. Então, é um comportamento de comunicação agressiva. O segundo é a expressão facial. Aquele cara que está sempre com a testa assim, franzida, está sempre com a cara de reprovador, está sempre com raiva, está sempre ameaçando alguém. Aí tem aquele outro que tem uma comunicação através dos braços cruzados o tempo todo, está sempre assim, com as mãos fechadas, tem sempre movimento agressivo e acelerado, tem uma postura corporal altiva, sempre com o queixo alto, nunca chega perto de ninguém, nunca cumprimenta ninguém, e tem aquele que tem as palavras sempre curtas. Tá certo, tá errado, isso aqui tá bom, bonito, feio, pronto. Encerrou o diálogo com ele. Então, isso são comportamentos de comunicação agressiva. E aí, nós vamos agora para quem sofre com a comunicação agressiva, para quem recebe. É aquela pessoa que tem o tom de voz mais baixo, que parece sempre que tudo que ele vai pedir, ele está suplicando, está sempre angustiado, aquela expressão facial de medo, nunca olha nos olhos de ninguém, está sempre meio acanhado ali no seu cantinho de parede, tem gestos mais limitados, as mãos nervosas, os dedos entre as pernas, tem sempre uma preocupação, está sempre assim, caído, com os ombros caídos, parece que a espinhela caiu também junto, e concorda com tudo que os outros dizem. Tá bom, tá certo, sim senhor, vou fazer. O relato de Cleidiane aqui, né, que na escola que ela trabalha, uma mãe não quis um auxiliar para o seu filho porque o tom de voz dela era muito agressivo. E acontece, gente, existem as pessoas, né, que elas não entendem
que a comunicação, que o nosso tom de voz, ele dita muito sobre o que nós vamos fazer, o que nós queremos dizer. Então, até se a gente fizer um parâmetro assim, uma comparação com nossos filhos, quando a gente fala de um jeito, chamou um menino uma vez, meu filho, vem aqui. Chamou a segunda, meu filho, vem aqui. Na terceira, menino, vem aqui. Pronto, o menino já entendeu que sua paciência está curta. Então, pelo seu tom de voz, pela agressividade que você utiliza no tom de voz, já capta a mensagem. E aí, gente, para irmos concluindo nosso momento de hoje, eu trago para vocês uma frase que ser assertivo é sempre escolher o que é melhor para fazer e dizer, ser adequado à situação e ao contexto, respeitando a si mesmo e ao outro. E o que Cleidiane acabou de colocar é muito dessa frase que eu acabei de compartilhar com vocês. Porque quando nós somos assertivos, quando nós escolhemos o que é melhor para fazer, quando nós escolhemos o que é melhor para dizer, que estamos tendo um comportamento adequado para a nossa situação. E aí eu respeito o contexto da situação por inteiro, mas eu também respeito o meu colega, eu também respeito a pessoa que compartilha o ambiente de trabalho comigo, eu também respeito a instituição onde eu estou trabalhando. E aí agora eu queria que vocês falassem um pouquinho, fizessem alguma pergunta, trouxessem relatos aí também sobre o cotidiano de vocês, sobre essas situações que eu acabei de trazer, se vocês já vivenciaram, se já presenciaram, se já se identificaram também, né? Porque às vezes a gente está falando, tem outra pessoa falando, e você vai parando e vai pensando, opa, isso aqui eu já fiz, isso aqui já aconteceu comigo, isso aqui já fizeram comigo. Então, podem ficar à vontade aí no chat para trazer as colocações de vocês, as colaborações de vocês também, tá bom? Vão me falando aí o que vocês entendem sobre isso. Façam perguntas. Fiquem à vontade. Oxente, cadê o povo da Lagoa do Barro? E aí, meu povo? Cleidiane entendeu tudo certinho, Cleidiane? Pronto. Maravilha. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, pode ficar à vontade, tá bom? Esse momento aqui é para vocês. Outra coisa, se vocês quiserem esse material que eu apresentei aqui, depois eu posso entrar em contato com as meninas do escritório e pedir para elas compartilharem com vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem o material, é só falar lá com a professora Eva, dizer a ela que vocês querem o material que eu compartilho, tá joia? No mais, gente, é agradecer a vocês pela participação, pela atenção. Eu sei que sexta-feira de noite, muita gente cansada aí, semana de trabalho corrida, muita coisa por fazer, mas que vocês continuem focados no projeto de vocês. Se Deus quiser, daqui a pouco estão com seus diplomas em mão, aí melhorando sua rentabilidade, né? Que dinheiro no bolso é bom demais, quando a gente consegue ganhar um pouquinho, consegue melhorar um pouquinho as nossas condições. Então, deixei aqui o meu Instagram para vocês verem aí, se precisarem de algo e quiserem e eu puder contribuir, manda uma mensagem lá, dá um oi. E quiserem me convidar para a galinha também, viu? Deus Ângela, não esqueça, viu, da galinha. Se quiser me convidar a galinha com cuscuz, tô dentro,
viu, gente? Então, muito obrigado a vocês pela participação, por tudo que vocês aí proporcionaram para mim hoje. Vou compartilhar o material, tá bom? Para quando vocês tiverem dúvida e tudo, vão lendo. Não parem de estudar, não deixem de estudar. O estudo é o nosso bem mais valioso. Não tem idade para estudar, não tem idade para a gente deixar de realizar sonho. Então, pessoal, bastante foco no que vocês vão fazer. E se Deus quiser, vocês terão muito êxito, tá bom? E qualquer coisa é só me mandar uma mensagem, gente. Uma boa noite, que Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus. E qualquer coisa, estamos à disposição. Podem entrar em contato com o pessoal da UERJ Consultoria. Estamos aqui para dar todo o suporte a vocês, tá bom? Uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.